Olá, meu nome é Carla. Eu e a Isabela somos alunas do programa de pós-graduação em Computação Aplicada da Universidade de Passo Fundo, e esse vídeo faz parte de um trabalho para a matéria de algoritmos, onde o objetivo era a gente resolver dois problemas do portal URI Online Judge, que são o 1200 e o 1301, e fazer o vídeo então explicando como a gente chegou à solução desses problemas. O primeiro, que é o 1200, ele envolve árvore binária de pesquisa. O que era solicitado então nesse problema era o seguinte: Marcela recebeu como trabalho de algoritmos a tarefa de fazer um programa que implemente uma árvore binária de pesquisa. O programa então ele deve aceitar os seguintes comandos: i seguido de um caractere n, onde esse comando insere na árvore binária esse elemento n. O comando infixa, prefixa e pós-fixa, onde cada um deles vai listar os elementos já cadastrados nessa árvore, segundo o percurso infixo, prefixo e pós-fixo. E o último comando possível seria p, seguido também de um caractere n, que serve para realizar uma pesquisa nessa árvore para dizer se esse elemento existe ou não já nessa árvore. A entrada e a saída fica mais fácil vendo por aqui, onde, por exemplo, aqui a entrada foi inserido o elemento C, inserido o elemento F e inserido o elemento A, e após o H. Então, esse tipo de comando não gera nenhuma saída, que é somente inserção. Já quando foi digitado em fixa, ele trouxe a listagem dos elementos da árvore seguindo o percurso infixo. Aqui a mesma coisa, só que prefixo e aqui pós-fixo. Aqui ele pesquisou se Z existia na árvore, Z não existe. Depois o H, H existe. E mais uma vez listou, ele inseriu aqui G e depois listou a árvore com G, seguindo o percurso infixo. Para iniciar o desenvolvimento, ou apenas para entender a solução do que foi feito, é necessário entender como funciona esse percurso infixo, prefixo e pós-fixo. Bem rapidamente, em fixa, a gente percorre a árvore de pesquisa. Primeiro à esquerda, depois raiz e depois direita. Prefixa, então, raiz, esquerda, direita e pós-fixa, esquerda, direita, raiz. Então, ficaria dessa forma. Percurso infixo, então, ele vai o mais à esquerda possível, pega o elemento quando não tem mais nenhuma à esquerda. Então, esquerda, raiz e direita. Então, pensei, 1, 2 e 3. Já foi todo o lado esquerdo, então ele vai pegar a raiz e depois ele vai para o lado direito. Vindo para o lado direito, esse elemento, como ele não tem nenhum à esquerda, ele é raiz, então ele seria o próximo. E depois o último seria o aqui da direita. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 6 e 9. O próximo, então, percurso prefixo, ele pega raiz, esquerda, direita. Então, primeiro ele vai pegar o 4, que é a raiz, que é o primeiro elemento. Aí ele vem para a esquerda, ele encontra mais uma raiz, então ele printa esse elemento. E aí ele vem para a esquerda. Esse não é raiz, mas após raiz ele pega a esquerda, então pode printar o elemento. Então já foi raiz, esquerda, aí ele vai pegar direita. Já foi a raiz principal, já foi todo o lado esquerdo, então ele passa para a direita. Aqui ele pega raiz, não tem esquerda, então ele vai direto para a direita. Deve ficar dessa forma: 4, 2, o 1, o 3, o 6 e o 9.
No percurso pós-fixo, então, ele vai pegar esquerda, direita, raiz. Então, ele vai vir aqui. Essa é a raiz, então vem à esquerda o máximo que ele consegue. Pega esse elemento, escreve ele, esquerda, aí ele vai direita e raiz. Volta para cá, esse aqui é a raiz, não escreve ele, vem para a direita. Esse elemento é uma raiz, então não escreve ele, porque ele vai ser o último, né? Porque é esquerda, direita, raiz. Não temos esquerda aqui, então vai pegar e mostrar o 9, depois o 6 e por último o 4. Então, ficando 1, 3, 2, 9, 6 e 4. Entendido isso, então, é possível vir aqui para a solução que foi feita em C++. Foi criada uma estrutura onde ela representa cada nodo do grafo. Essa estrutura ela contém 3 informações, que é essa string info, que é o caractere em si, então foi inserida a letra A, então essa info vai gravar essa letra A. Um ponteiro que aponta para o elemento anterior, que está à esquerda, né, no caso, que está à esquerda, por exemplo, se for B, o A estaria à esquerda, e um ponteiro para o elemento que está à direita de B, que seria C, por exemplo. Beleza, então. Aqui no main é definido uma variável t do tipo nodo e setada como null. Algumas strings que serão utilizadas, a linha que é lida lá na entrada do problema. E depois dessa linha a gente separa ela em comando, que seria o i, o p, ou infixo, prefixo e pós-fixo. E a letra, que é a letra que está sendo inserida ou pesquisada. Então, enquanto existe uma entrada, vai sendo executado o programa. Essa flag, ela é global e ela é só para controle de exibição da saída para não dar presentation error, que é só para adicionar um espaço entre as letras na hora de imprimir e não adicionar na primeira letra, e sim só nas da segunda em diante. Então, não é relevante. Aqui, a gente pega a linha e diz que o primeiro elemento que está sendo lido é o comando e o segundo é a letra. Beleza. Então, aqui ele vai fazer um teste para ver que tipo de comando que está sendo solicitado nessa entrada. Se é I para inserir, P para pesquisar, ou se é para listar em fixa, prefixo ou pós-fixa. Primeiro, eu vou mostrar como foi feita a função que insere o elemento na árvore. Então, para inserir, ele chama essa função insert_char, passando esse ponteiro e a informação que... Então, como funciona a função de inserir os elementos na árvore? É passado o endereço e a informação que a gente deseja inserir nessa árvore. Então, é feito um teste se esse endereço está vazio, se ele é nulo. Se sim, então é necessário criar esse nodo novo, criar um nodo para essa informação. A gente cria como? A gente pega as 3 informações necessárias. Como a gente ainda não tem um elemento à esquerda e nenhum à direita, a gente seta esses dois como nulo. E a nossa informação, então, passa a ser esse info da nossa estrutura. Então, a nossa letra vai ficar gravada nesse elemento info da nossa estrutura. A primeira vez que a gente está tentando inserir
algum elemento na nossa árvore vai cair aqui. Das outras vezes, quando for chamar da segunda vez em diante, vai cair aqui no else. Porque ele vai pegar aqui e já vai ter alguma coisa na árvore. Então, se já tem alguma coisa na árvore, quer dizer que a gente precisa posicionar esse próximo elemento, ou à esquerda ou à direita, para a gente poder se orientar depois. Então, ele vê se a informação que a gente leu agora, ela é menor do que a informação que a gente já tem na árvore. Se for menor, ele chama novamente a função de inserir, só que aí ele passa a informação, né, que a gente leu, e também o endereço que está à esquerda desse nodo que nós já temos na árvore. Aí ele vai entrar aqui. Esse endereço vai ser nulo, porque antes a gente definiu ele aqui como nulo, porque nós não tínhamos nada ainda para inserir nele. E aí ele vai criar um novo nodo posicionado à esquerda de B. No caso, à esquerda, se for menor. E se não, ele passa o endereço da direita. Então, assim, ele vai criando toda uma estrutura como deve ser a árvore mesmo. Já a função de pesquisa também vai passar o ponteiro e a letra que está sendo lida. Entrando aqui, ele testa se esse ponteiro não tem nenhum valor nele. Então, já quer dizer que essa informação não existe porque a árvore em si está vazia. Porque se na primeira vez que ele entrou aqui, ele entra sempre tentando pegar de cima para baixo. Ele tenta pegar a primeira raiz e depois ele vai indo, ele vai descendo. Então, se da primeira vez já não tem nada, então quer dizer que não tem nem a raiz principal. Então, essa informação com certeza não vai existir. Caso esse valor não seja nulo desse endereço, vai cair aqui no else e ele vai tentar tomar uma direção. Se a informação que a gente leu é menor do que o nodo que está sendo lido, no caso o primeiro vai ser a raiz, depois vai descendo, então o nodo lido é menor que a raiz, se sim, ele começa a tentar acessar os elementos que estão à esquerda da raiz. Então, ele chama recursivamente essa função novamente, passando a informação, e agora o endereço que ele passa é do elemento à esquerda da raiz. Caso a informação for maior, né, do que a raiz, então ele passa o da direita. Ele vem aqui de novo, agora ele tem o endereço do elemento à esquerda de B, por exemplo, se o B é a raiz. Aí, se esse endereço é nulo, quer dizer que o elemento não existe. Senão, ele continua tentando procurar à esquerda ou à direita, dependendo se esse elemento é maior ou menor do que está sendo comparado. A gente está considerando, claro, que a árvore binária de pesquisa está ordenada. Então, todos os elementos menores que a raiz ficam à esquerda e os maiores ficam à direita, né? Então, claro, senão não seria possível fazer esse tipo de procura dessa forma. A busca, então, é bem simples. Se por acaso ele chegar aqui, o elemento não é menor, vamos supor que, por exemplo, o endereço que eu tenho, eu estou acessando, eu tenho uma árvore que é B, A e C. Eu tenho então a árvore que é a raiz é B, eu tenho o elemento A e o elemento C. Eu estou procurando C. Então, ele veio aqui, começou por B,
viu que C era maior do que o B, passou o endereço da direita de B. O endereço da direita de B vai ser igual ao endereço do C, que é o elemento que eu estou buscando. Então, ele vai vir aqui, não vai ser nulo, que tem um elemento dentro desse endereço. Não é menor, não é maior, ele vai ser igual, porque são endereços iguais. São letras iguais, né? Então, ele vai cair aqui e vai printar que a informação existe. Já a função que lista os elementos da árvore de forma infixa funciona da seguinte forma. É passado o endereço, né, o nosso ponteiro aqui, tipo nodo. Se não for null, na primeira vez quer dizer se existe algum elemento nessa árvore, ele entra aqui e chama novamente essa função, passando sempre o endereço à esquerda do atual. Então, imagine que temos uma árvore bem simples. Então, ele vai iniciar sempre pelo B e vai tentar acessar o mais à esquerda. Tentou acessar esse, ele vai tentar acessar mais uma vez para ter certeza de que esse é o último e é esse que ele deve listar. Beleza, veio aqui, não tem mais nenhum à esquerda. Porque lembrando, é esquerda, raiz, direita. Então, veio aqui, ele precisa ter certeza que não existe um mais à esquerda para exibir esse. Beleza, não existe, vai exibir o A e vai testar para ver se o A, por acaso, não tem um elemento à direita. Porque aí, caso tivesse, teria que printar o A, o elemento à direita e depois o B. Nesse caso, como não existe, só vai exibir o A, depois o B e depois o C. Como isso acontece aqui no código? Ele vai tentar acessar sempre o mais à esquerda até que ele não seja nulo. Quando for nulo, ele vai cair fora, quer dizer que o elemento anterior era o último mesmo. Então, veio aqui, chamou, pegou B, chamou a função novamente para o elemento à esquerda, que vai ser o A. Chamou novamente para o elemento à esquerda de A, que não existe. Então, vai cair fora desse if e vai continuar a execução para o último, que era o elemento A. E aqui ele vai printar, né? Só vai decidir se bota um espaço antes ou não. Exibiu A, testa se existe algum à direita de A, não vai existir, vai cair fora. Aí ele continua a execução para B, que lá do início, né? Beleza, continua a execução para B. Printa B, da forma como deve. Verifica se B tem algum elemento à direita. No caso, ele vai ter C à direita dele. Então, entra aqui para C. Printou A, printou B. Encontrou C aqui à direita de B. Então, ele vai ter que verificar se existe um elemento à esquerda. Se existe um elemento à esquerda. Se não, printa C e verifica se existe um elemento à direita também. Isso é feito da mesma forma. Veio aqui para C, printou C, verifica se tem um à direita, não existe, não vai entrar aqui. Verifica se tem à direita, também não existe, e aí finaliza a função, já exibiu todos os elementos da árvore. A próxima função segue uma lógica parecida, que seria para o prefixo. Como ele funciona? Também é passado o endereço, é testado se não é nulo. Como o prefixo é raiz, esquerda, direita, a primeira vez que ele entrar aqui, se não for nulo, ele já pode listar o elemento, porque é uma raiz, então ela vai ser a primeira a ser exibida. Feito isso, ele só chama essa função de novo, passando primeiro todos os elementos que tiver à esquerda e depois
todos os que tiverem à direita. É até mais simples do que em fixa. A função para o pós-fixo, então, que é esquerda, direita, raiz, é parecida com a pré-fixa, não sendo nulo, né? Ele vai iniciar pelo B, que é a nossa raiz. Aí ele vai sempre tentar pegar o mais à esquerda. Então, ele vai passar o endereço do elemento que está à esquerda de B, que é o endereço do A. Então, não vai ser nulo, porque existe o A lá. Vai entrar aqui e vai tentar acessar o elemento à esquerda de A. Vai acontecer a mesma coisa que acontecia lá no infixa e também no pré-fixa. O elemento à esquerda de A não existe, então cai fora, né, desse if e continua a execução para A. Ele vai vir aqui e também vai tentar acessar a posição à direita de A, que também não existe. Então, ele pode listar o A como o primeiro elemento dessa listagem pós-fixa. Feito isso, ele continua a execução de B, pois ele chegou aqui quando era a primeira vez que ele entrou aqui, chamou essa função para A, e depois ele chama essa função para C, que seria o elemento à direita de B. Porque ele printa primeiro a esquerda, aí ele printa a direita e depois somente a raiz. Então, ele precisa pular a raiz e ir lá para o lado direito. Então, ele foi lá, encontrou o C, vê se existe esquerda e direita para C, não vai existir, né? Então, ele pode exibir o C. Exibido o C, ele termina aquela execução que ele iniciou na primeira vez que ele chama a função e só vai printar o B e assim já vai ter finalizado. Então, ele printou o A, que é o da esquerda, o C, que é o da direita, e por último, a raiz principal, que é o B. Essas são as funções que fazem com que esse algoritmo funcione. Agora eu só vou executar aqui para exibir, para mostrar, né, que ele está funcionando. Então, eu vou inserir o elemento B, eu vou inserir o elemento A e vou inserir o C. E vai ficar uma árvore bem simples. Eu posso fazer uma procura, né, por C, por exemplo, para ver se C existe ou não. Posso fazer uma procura por Y, por exemplo. Y não existe. Agora eu posso inserir um outro elemento, por exemplo, o E. Ele vai ficar lá do lado direito de C, né, porque ele é maior que C. E aí eu posso mandar me listar, obedecendo, né, a ordem fixa, que sempre vai trazer ordenado. Pós-fixa e pré-fixa. Isso aí, então, desse algoritmo era isso. Oi, meu nome é Isabela e eu vou explicar sobre o algoritmo 1301, produto do intervalo. Nesse algoritmo, primeiramente, são inseridos dois inteiros, n e k. O n representa a quantidade de números de uma sequência e o k, quantas rodadas esse algoritmo terá. Após, então, são inseridos os n números da sequência. Depois, três variáveis são inseridas. Um caractere que pode ser P ou C e dois inteiros. Se o caractere for C, é para mudar um dos valores da sequência. E se o caractere for P, é para multiplicar os valores dessa sequência. Se o resultado da multiplicação for positivo, o caractere de saída será o mais.
Se o resultado for negativo, o caractere de saída será o menos. E se o resultado for zero, o caractere de saída será zero. O algoritmo foi implementado na linguagem C++. Primeiramente, foi criado um while para começar a entrar com os dados n e k. Então é feito um for com o valor de i igual a 1 e i até n para entrar com a sequência de números. Essa sequência de números é salva no vetor x, que foi anteriormente setado com o número de caracteres máximo que o algoritmo permitia. Após então salvar a sequência de números no vetor, começa o outro laço for, que vai de i igual a l, i igual a 1 até i menor ou igual a k. Após, é feita a entrada de 3 variáveis. O comando, que pode ser C ou P, e 2 números inteiros. Aqui no algoritmo, nós citamos ele como L ou V. Quando o caractere é igual a C, então o vetor x na posição L vai receber o valor de V. Se o valor for P, então é feito outro laço for, que vai de k igual a 1 até k menor ou igual a V. E aí aqui dentro desse for é feita a multiplicação de todas as posições do vetor x. Após ter sido feita a multiplicação, então é verificado se o resultado dessa multiplicação é maior que zero para aplicar o valor positivo, se é menor que zero para aplicar o valor negativo, ou se é igual a zero para aplicar zero. Então agora eu vou mostrar a execução do algoritmo com os casos de teste disponíveis no URI Online Judge. Então, como a gente pode ver aqui, as saídas foram 0, sinal de mais e sinal de menos, correspondendo com a alternativa correta disponível no site.